Se você caiu aqui nesse vídeo, é porque em algum momento, com a caneta na mão, olhando para a folha em branco, seja na preparação, seja lá na prova, você já foi atravessado pelo seguinte pensamento: eu não nasci para escrever. Eu sou a professora Luana, professora de redação aqui do GG, e eu tô aqui para te fazer pensar sobre alguns pontos que a gente negligencia no processo de aprendizagem da redação. Bora! A pauta do vídeo de hoje é justamente eu não nasci para escrever. E tudo que está embutido nessa fala. Geralmente numa aula de redação, o prof ele começa a bombardear com tipologia, com gênero textual, o que é uma redação, como se argumenta, e infelizmente algumas dores daquele que escreve são negligenciadas, até porque em uma aula online, por exemplo, o professor não consegue ter acesso às tuas individualidades, né? Quais são os tropeços que tu já deu em relação à redação, como tu vê a redação, como tu te sente em relação à redação. Então esse vídeo é justamente para isso, é para trazer reflexões não sobre a redação, mas sobre o redator, ou seja, aquele que escreve e as atucanações que caminham com ele nesse processo de preparação, beleza? Bom, eu quero fazer uma tomada de consciência aqui com vocês. Deixa eu botar o nosso material aqui na tela. Como assim tomada de consciência? Para a gente conseguir construir um raciocínio claro sobre isso, tu tem que sair desse vídeo tendo algumas máximas, te fazendo algumas perguntas, beleza? Essa tomada de consciência é sobre a nossa mentalidade em relação à redação e sobre o nosso comportamento em relação à redação. Eu disse que não é uma aula sobre redação, mas é uma aula sobre o que eu penso ao escrever, como eu me vejo ao escrever, quais são os pensamentos que eu alimento sobre mim, sobre o meu processo ao escrever. E, por isso, quais são os comportamentos que eu tenho nesse processo de preparação e de entendimento e de construção de autonomia desse texto. Construção de autonomia ao escrever este texto. A primeira pergunta que eu quero te fazer, que é a primeira tomada de consciência, é: quais são as suas experiências em relação à redação? Já parou pra pensar nisso? Se tu tá aqui é porque tu tem medo de redação. Se tu tá aqui é porque redação não é um cenário tão confortável assim. Mas tu já parou pra botar no nível da consciência quais são as tuas experiências em relação à redação? Vou te dar algumas opções. Daqui a pouco lá no ensino médio, tu não tem escrito redação. Daqui a pouco no ensino médio, tu saiu do ensino médio, caiu no Enem, que é um processo normal, né? Que é o processo tradicional, tu caiu lá de paraquedas no Enem e teve uma experiência ruim com redação. Ou daqui a pouco tu teve lá no ensino médio aula de redação, mas foi muito mal, a professora não conduziu bem. Ou daqui a pouco tu te submeteu a algumas provas, alguns concursos nos quais tinha redação, não te preparou e aí fez a prova, na hora trancou. Essa tomada de consciência é para que tu identifique onde que dói. Por que será que redação é um ponto de dor? Será que é porque tu teve um tropeço importante? Será que é porque tu tem outros pensamentos que te impedem de estudar? Será que é porque lá no ensino médio isso não foi instigado? Será que é porque na família isso não é instigado? Será que é porque... Tenta encontrar um motivo e aí tu tem que te vasculhar. Tu tem que pensar sobre as tuas experiências. Encontra 1, 2, 3 motivos que podem reforçar esse teu medo com a escrita. Geralmente o medo da escrita vem de uma não escrita. Geralmente de uma falta de familiaridade. Essa falta de familiaridade não é só desinteresse teu, mas é contextual. Hoje o ensino brasileiro é deficitário. O ensino brasileiro nas escolas públicas e privadas, inclusive, não se escreve como deveria. Não tem uma construção de criticidade, sabendo que redação não é só escrever, é pensar criticamente sobre. Então, essa primeira tomada de consciência, como eu disse, é este ponto. Quais são as experiências de vocês com redação? Tentem colocar em tópicos, vale a pena. Olha, eu acho que meus medos, Luana, de redação, eles vêm especialmente por isso, aquela professora, ou aquela falta de cuidado, aquela correção que me traumatizou, aquela nota que eu não gostei, não me ajudou, aquele dia que eu fui escrever e eu tranquei. Então, parem para se perguntar, da onde que vem esse medo? A segunda tomada de consciência, que é muito, muito importante, é o quanto você já investiu para aprender redação. Vou perguntar de novo. O quanto você já investiu para aprender redação? E aí, quando eu falo quanto, é quanto grana, quanto tempo. Tempo é valioso. O quanto da Luana, por exemplo, o quanto da Luana A
o quanto da Luana eu já investi nesse processo de entendimento. Por exemplo, eu já comprei cursos, eu assisti a todas as aulas ou não, eu escrevi todas as propostas de redação que foram disponibilizadas ou não, eu já participei de mentorias com redação, sobre redação ou não, eu já estudei muitas propostas, muitos temas ou não, e eu colocaria o maior ponto de dor. Eu já escrevi e tive meu texto corrigido e analisei essa correção para reescrever ou não. Eu digo isso porque a gente vai alimentando esse eu não nasci para isso, eu não sei escrever, eu não consigo trabalhar com isso, eu não tenho habilidade com comunicação, mas a gente nem se permite, e nem não se permitir, a gente nem investe o tempo necessário, a gente nem, palavra da ponta da língua, a gente nem persiste o ideal, o tempo ideal. A gente não coloca a nossa energia para que o resultado seja condizente com a nossa expectativa e com a necessidade de resultado em termos de nota, né, de competitividade. Então, agora tu olhar para trás. Olha como eu tô construindo consciência. Olha para trás. Quais cursos que tu já comprou de redação? Quais aulas do YouTube que tu já procurou? O que tu já anotou sobre? Quantas redações tu já escreveu? Não existe aprender a escrever sem bater a cabeça na parede, olhar para a folha em branco e se esforçar. A primeira escrita é muito doída. A segunda escrita é muito doída. O problema é que até a 10ª escrita continua sendo muito doído. E aí, a gurizada, o povo, todos vocês, todos nós, na verdade, emergentes que somos, né? A gente quer melhora imediata, a gente escreve uma e não dá certo, escreve 2 não dá certo, escreve 3 não dá certo, é na 5ª e ainda não deu certo, a gente desiste. E eu tô aqui para dizer a vocês, já trabalhei com inúmeros alunos, com inúmeros processos seletivos, o processo de entendimento de redação, ele é demorado, ele exige de ti esse investimento de tempo, porque são muitas habilidades construídas ao mesmo tempo. É habilidade de comunicação, habilidade de escolha de palavras, habilidade de escolha argumentativa, habilidade gramatical, habilidade tipológica, é muita coisa ao mesmo tempo. Como construir tudo isso? Como conciliar todos esses saberes em 1, 2, 3 redações? Não dá. E aqui eu já trago uma máxima. A máxima é, geralmente, aqueles que têm muito medo de escrita me mandam mensagem dizendo assim: eu escrevi uma redação, eu assisti as tuas aulas, eu não tô conseguindo caminhar. Dá vontade de mandar assim, ó, longe. Assistiu as minhas aulas. E quantas redações escreveu? Escrevi uma redação. Com uma redação, a primeira redação serve só pra gente entender o quão frágeis somos em relação a texto. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta redação serve para a gente entender quais são as nossas fragilidades. A partir da quarta, quinta, a gente começa, uma vez tendo consciência junto com as aulas e com as correções, a gente começa a identificar qual é o erro e, portanto, por ter consciência, conhecimento, trabalhar para sanar essa dor. A partir daí. Então, se tu escreveu 1, 2, 3 redações, começa a rever o teu investimento, começa a rever a potência de tempo e de determinação e de energia que tu tá colocando nesse processo. Há uma frase que tá sempre lá no Instagram, né? O povo que tá lá na motivação, buscando motivação, aparece muito, que é: se está com medo, vai com medo mesmo. Eu tô aqui para te alertar, porque esse está com medo, vai com medo mesmo, o que ele usa como pauta é a coragem, né? Pega essa coragem e vai. Mas com redação, e eu me atrevo a dizer que isso é com qualquer área do conhecimento, num concurso público, por exemplo, não funciona assim. A coragem, sim, ela é importante, que é o nosso... Coragem é fazer mesmo que com medo, né? E todo mundo que vai fazer uma prova importante, todo mundo que, por exemplo, vai escrever uma redação, vai escrever com medo, todo mundo. E digo mais, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente investe, mais medo a gente tem. Mas o ponto é, em um processo seletivo, vou especificar, na escrita de um texto, ter coragem não basta. Se vocês se alimentarem com coragem, forem fazer a prova, lá tem redação, vão escrever, vai dar merda, vai dar problema. Por quê? Porque vocês não estão instrumentalizados, vocês não têm as ferramentas necessárias. E para o concurso público, se jogar em um concurso público com muita coragem e pouco preparo, é pedir para ser traumatizado e nunca mais conseguir viver com plenitude essa experiência. Digo mais, esse teu medo todo com redação, ele vem muito daí. Certamente tu te jogou em um concurso, te jogou em uma prova com coragem,
E aí não tinha instrumento, ferramenta, não sabia o que era uma redação, não tinha escrito redação, não tinha recebido a redação corrigida. Aí chegou lá na hora da prova, trancou, não nasceu a redação, ou se nasceu, nasceu de uma forma torta, mal construída, recebeu uma nota, se não zerou, né? Se fugir ao tema, zera, por exemplo. Se não escrever uma redação, se escrever outro tipo de texto, tu vai zerar. Então, teve uma experiência muito ruim, porque só, e há aspas nesse só, mas só teve coragem. Não teve o processo de conhecimento, não se colocou nesse lugar de se oportunizar, saber primeiro o que é, para depois, com a coragem, viver bem esse processo. Um erro muito importante em relação a isso, povo, a gente está falando de conhecimento, vocês estão vendo, né? O quanto vocês investem nessa construção e o quanto essa construção ela não é imediata. Ela não é um processo de apertar um botão e 1, 2, 3 entender todo o processo de redação, né? Um erro muito sério, muito importante é, por desconhecimento, igualar os textos. De novo, por desconhecimento, igualar os textos. Isso vai acontecer isso se tu não souber o que é uma redação, né? Vai acontecer isso se tu não viver o processo de entendimento de texto. Mas como assim, Luana, igualar os textos? Aqueles que dizem que não nasceram para escrever, eles geralmente ficam presos na seguinte ideia: o meu texto tem que ser um texto muito criativo. Tem que ser um texto que cative as pessoas. Tem que ser um texto com originalidade. Tem que ser um texto que emocione as pessoas. Quem tu acha que tu é, meu filho? Tu é um poeta? Em concurso público, não é poema que se pede. É claro que um grande poeta, é claro que um cara da literatura, ao escrever um poema, por exemplo, ele precisa estar imerso, ele precisa estar envolvido a uma criticidade, a uma energia literária, artística. Ele sim tem que estar num processo criativo, sim, os pássaros precisam cantar, ele precisa enxergar o sol e se inspirar e romantizar o processo, mas não é neste lugar que vocês estão, não é. Vocês não precisam escrever um poema, vocês não precisam estar envolvidos nessa beleza poética, vocês não precisam rimar, vocês precisam entender que a redação, esse texto dissertativo que tu precisa escrever neste concurso público, ele é um texto durinho, ele é um texto esquematizado, ele é um texto objetivo, ele é um texto que não exige criatividade, ele é um texto... Há ressalvas na minha fala, né? Porque tem muita técnica no que eu tô dizendo. Ele é um texto que não é um poema, é um texto crítico, é um texto com criticidade, é um texto que olha para um tema, escreve sobre aquele tema e escreve a partir de metodologia. E o mais lindo é que botar os textos todos em um saco só e negligenciar, vou dizer melhor, colocar todos os textos em um saco só é negligenciar a facilidade que é escrever redação comparado a um poema, comparado a um romance, comparado a uma crônica, por exemplo. Em um poema, vou declamar um poema aqui. Em um poema, pensa, olha a complexidade disso. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grite de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Porque a vida é breve e o amor mais breve ainda. Olha a complexidade disso aqui, o nome desse poema é Bilhete. Olha a complexidade disso aqui. Olha o quão imagético é esse poema. Olha o quanto ele rima. Olha a composição das frases. Olha a complexidade de sentido em poucas palavras. Olha como eu não consigo te explicar, eu professora, eu não consigo te explicar exatamente, te dar uma fórmula para escrever um poema. Porque o poema justamente cativa quando ele não tem uma forma especificada. O poema justamente cativa quando ele nos desconcerta com a beleza da palavra e do sentido. Isso não é redação. Escrever redação é saber o que vai exatamente em cada parte do texto. Então, tu está colocando a redação que é mais fácil, que tem um passo a passo, que tem uma fórmula, que é esquematizada, que tem um esqueleto prévio. Esse texto, tu está colocando essa redação no mesmo patamar, por exemplo, que esse texto literário, que é o poema, que é o romance, que é a crônica, que é o conto, que são muito mais complexos, que de fato exigem muita criatividade. Então, vou reforçar.
Para mim, este é um grande erro também, que consolida esse eu não nasci para escrever. Porque de repente lá na escola, vocês tenham sido postos nesse lugar. Escreva. Escreva o quê, criatura? Porque existe professor que diz isso, né? Escreva. Escreva o quê? Escreva um poema? Escreva um romance? Aí um conto? Aí tu não consegue pensar em personagens, tu não consegue pensar numa história boa, tu não consegue pensar. Por quê? Porque tu não tá alimentado para isso. Os professores da escola fazem muito isso, infelizmente, né? Já fui prof de escola, já fui aluna, inclusive, claro. Então temos essas experiências de pedir para construir algo que não foi construído previamente. Nada vem do nada. Como que eu vou escrever um super conto se eu nunca li um conto? Ou se eu não li com clareza, não li vários contos para construir repertório. Então, a gente olha para essas experiências ruins de texto e coloca a redação ou coloca a escrita do texto tudo no mesmo saco. E não é. Outro erro muito importante que consolida essa perspectiva de eu não nasci para escrever é aprender o texto, aprender a redação, mas desconsiderar o contexto de escrita. Vou dizer de novo. Tu até participou aí de uma aula. Aqui no GG, por exemplo, tu participou das aulas. Não, aqui no GG não, porque eu não deixo isso acontecer. Mas em outra experiência, tu até participou de uma aula de redação. Tu sabe que redação tem início, meio e fim. Amplo, né? Mas tu sabe que redação tem início, meio e fim. Então tu sabe que texto é esse. Mas tu não criou estratégias, tu não teve aula sobre como considerar o contexto. Porque não é só redação, é redação em um concurso público. É escrever uma redação em uma prova na qual eu tenho 5 horas, 4 horas para fazer todas as questões e a redação. Tu desconsiderou daqui a pouco o fato de escrever redação para uma banca específica. E aí o jogo muda, Quando vocês sabem que esta redação é a redação Sesgran-Rio, essa redação é a redação Fundatec, essa redação é a redação Sebrasp, aí vocês aprendem um texto super específico. E aí quando esse aprendizado é específico, o teu professor, digo isso porque eu faço isso, o teu professor consegue criar contigo estratégias pontuais para tu conseguir levar para a prova. Tu não vai para a prova sabendo simplesmente que tem que escrever uma redação. Não. Tu vai para a prova cheio de material embaixo do braço, cheio de boas palavras, de bons conectivos, de estrutura de texto. Tu não é sentar, olhar para os pássaros, ouvir os pássaros cantando, pensar na tua criatividade, não é depender da tua criatividade para fazer esse texto nascer. É botar a bunda na cadeira, ler a proposta de redação e acionar aquilo que tu levou para a prova, uma vez construindo essa visão técnica contextualizadora, entendendo que banca é essa, que texto é esse dentro do processo seletivo. E digo mais, por que será? Olha o contexto. O contexto é, estou fazendo uma redação para concurso público. Esse é o contexto, tá? O que significa dizer isso? Por que será que os concursos públicos optam por redação? Eles poderiam pegar outro texto. Por que eles não pedem um poema? Por que eles não pedem um soneto? Porque por meio da redação, eles conseguem identificar a tua opinião, a tua visão sobre esse assunto. Redação no concurso público é como se fosse uma entrevista de emprego. Então, é o tipo de texto que possibilita a banca, ou melhor, possibilita a instituição identificar se essa pessoa tem as habilidades necessárias, não 100%, mas é mais transparente. Ela tem as habilidades necessárias para conseguir cumprir esse cargo, conseguir cumprir com as suas obrigações nesse cargo. E digo mais, também é um texto escolhido porque é um texto pragmático, é um texto objetivo. É impossível escolher, definir critérios muito pontuais, sabendo que nesta prova teríamos milhares de pessoas fazendo, muita gente, eu preciso corrigir muito texto. É impossível conseguir alinhar uma correção objetiva em um poema. Porque o poema não tem introdução, desenvolvimento, conclusão. O poema se faz, um poema acontece, um poema tem rimas, o poema até consigo especificar algumas coisas que ele tem, mas também o poema anda de braços dados com a liberdade de composição. Uma obra tem disso, né? Uma obra não tem muita regra. Na obra uma obra de arte a gente deixa a coisa acontecer, fluir. A nossa identidade vai acontecendo, né? E é impossível um concurso público pegar um tipo de texto desse. Seria uma loucura, seria muito difícil mesmo. Difícil pra gente escrever. Então por isso que ele escolheu a redação. Porque na redação, coisas acontecem em lugares específicos. Na introdução tem que ter isso e isso, pronto. Nos parágrafos de desenvolvimento tem que ter isso e isso, pronto. No parágrafo de conclusão tem que ter isso e isso, pronto. É fácil para o corretor e é fácil para ti. Imagina que massa, que lindo,
Que empoderador, que grande ferramenta para matar esse discurso de que eu não nasci para escrever. Saber o que vai em cada parte do texto. Conseguir colocar e depois revisar se colocou ou não essas abordagens. Por fim, povo, o terceiro nível de consciência que eu quero construir com vocês é: será que vocês não super romantizam a escrita? Será que vocês não se colocam nesse lugar de ser um poeta, de ser um texto super criativo, de acordar inspirado, essa última pergunta consolida, reforça aquilo que eu acabei de dizer, né? O quanto essa falta de entendimento de que texto é esse, de onde que ele é escrito, e de entendimento também sobre o fato de haver coisas específicas acontecendo em partes específicas do texto, o quanto a falta desse entendimento me coloca num lugar equivocado em relação à redação. Faz um paralelo entre redação e inspiração. Redação e criatividade. Sabe o que a banca faz? Sabe o que a banca espera? Qualquer banca. Concurso público de redação, e tem redação, sabe o que a banca espera de ti? Que tu consiga organizar um discurso sobre o tema. É muito mais sobre organizar do que sobre supercriar argumentos diferentes. A proposta de redação te dá argumentos. A proposta de redação te explica que tema é esse. Isso qualquer banca. A proposta de redação te dá problematizações sobre. Então, na real, o que tu pode dizer sobre muito está na proposta. Tá, então o que ele quer de mim? Ele quer ver o quanto tu consegue organizar. Se tu consegue botar essas ideias nas caixinhas adequadas, nas gavetas adequadas. Tu consegue abrir a gaveta da introdução e colocar o que tem que ter na introdução. Abrir a gaveta da conclusão e botar o que tem que ter na conclusão. Então, é muito mais sobre uma avaliação de organização de texto do que de criatividade de escrita. Não é, na verdade, uma avaliação de criatividade de escrita. E o teu medo está justamente no quão não criativo vocês são. Os medos de vocês estão justamente no quanto vocês, na hora, podem não estar inspirados. E redação, esse texto de concurso público, não depende da tua criatividade. Não depende da tua inspiração, depende da tua técnica e do quanto tu consegue e das ferramentas que tu tem para fazer com que cada parte da proposta de redação esteja no lugar adequado. Olha que imagem linda. Essa imagem aqui é como vocês equivocadamente se veem no processo de escrita. Pensa a gente pintando uma tela, tá? Eu pego as cores, são cores sóbrias, cores primárias. E ao pintar, eu vou misturando essas cores e formando outras cores. Eu vou colocando essas cores em partes da tela e conforme eu for colocando essa tinta, ela vai se espalhando. E aí, muitas vezes na tela, eu não tenho um controle do que acontece em cada parte. Depende sim da minha criatividade, da minha inspiração. Eu pinto algumas coisas, né? Socorro, não me peça para mostrar minhas telas. E é muito sim, tem dias que eu pego uma tela em branco e penso, por que é que eu comecei a pintar essa tela? Uma tela perdida, não tô legal, não vai bem. Então vocês olham para a escrita de redação dessa forma, como se fosse pintar uma tela, onde as ideias se misturam, onde eu crio novas ideias, porque eu misturo essas cores. E na real é um processo muito mais pragmático. Redação é isso aqui, redação é isso aqui. Redação é um jogo de quebra-cabeças. Tu vai levar para essa prova as peças. Tá me entendendo? Tu já vai levar à prova as peças. Tu vai levar o que vai na introdução, tu vai levar o que vai no desenvolvimento, já vai levar pronto ou pré-pronto, o que vai no parágrafo de conclusão. E lá na hora o teu movimento vai ser pegar essas peças e encaixar essas peças das partes do texto, de forma que vocês consigam fazer com mais rapidez, porque não tem que criar a peça, não tem que pintar essa peça, a peça está pronta, é encaixar essa peça em um lugar específico. Povo, eu termino essa minha fala reforçando o quanto o discurso eu não nasci para escrever, ele está envolvido, imerso, banhado a uma falta de conhecimento, uma falta de visão técnica de redação, a uma falta de empenho, envolvimento, trabalho duro. Não é em uma escrita que tu vai aprender, não é em 5 escritas que tu vai aprender. Tem que insistir. E quanto mais difícil é para ti, mais redação tu tem que escrever. E também é uma falta de se colocar à prova também, uma vez tendo esses conhecimentos.
É claro que daqui a pouco, mesmo fazendo redação, mesmo estudando, numa primeira prova de redação, vocês tropeçarão. Por quê? Porque não é só técnica, é emocional também. E concurso público, a gente se transforma ao fazer concurso público. Eu digo que todo mundo deveria se colocar nesse lugar de concurso público, né? Por quê? Porque a gente cresce muito, a gente se transforma porque a gente tem que aprender intelectualidade, a gente tem que desenvolver a nossa intelectualidade, e a gente também tem que desenvolver as nossas habilidades emocionais para, uma vez mais tranquilos, conseguirmos de fato colocar essa intelectualidade à prova e executar isso com qualidade, né? Sinto também que falta um pouco de brio. Falta essa perspectiva do... Não, só um pouquinho. Essa coisa já existe. Esse texto existe, ele tem uma cara, ele tem um jeito, ele tem uma forma. O professor me deu um esqueleto, ele me deu conectivos. A banca vai me dar um tema com textos motivadores. Como assim eu não vou conseguir colocar isso? Esse brio que reforça a nossa dignidade, o nosso valor, a nossa autoestima, que trabalha com a nossa resiliência, que também trabalha, é claro, com a nossa coragem de se colocar à prova, sabe? Como assim eu não nasci para escrever redação? Socorro! Assumir esse discurso de que eu não nasci para escrever redação é se vir com um texto de derrota. Porque se esse concurso público é importante para ti, se tu só te vê nesse cargo e para passar neste concurso, para assumir este cargo, tu tem que escrever redação, e tu assume esse lugar de eu não nasci para escrever redação, o que tu tá fazendo? Tá desistindo de ti? E desistir dos nossos sonhos é desistir da gente, em partes. É isso mesmo? Tem certeza que é esse discurso mesmo que tu tá assumindo? Essa frase, que é frase de música, inclusive, ela reforça muito aquilo que a gente tem que alimentar. Estes pensamentos a gente tem que alimentar. De que nós somos os representantes dos nossos sonhos na Terra. Você é o único... Escuta isso. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Os teus pais... Os teus companheiros, teus amigos, as pessoas que te amam podem torcer por ti e podem verdadeiramente desejar a tua aprovação. Mas somente quem representa esse sonho e representar, é incorporar ele, é materializar ele em atitudes, é viver uma vida que explicite qual é o meu sonho, são vocês. Só quem pode viver verdadeiramente a execução do plano para a realização do teu sonho é tu. E aí? Será que alimentar o discurso "eu não nasci para escrever" é uma forma de materializar o sonho de vocês? De ocupar o espaço de vocês no mundo? Eu acho que não. Então é o jogo, povo, é um jogo de mentalidade, de comportamento. Que vocês estejam abertos a me ouvir, a entender um pouco mais sobre esse processo, a viver verdadeiramente uma aula de redação, viver verdadeiramente um processo de entendimento e de construção de segurança de escrita, ou seja, aula, escrita, reescrita, até que vocês se familiarizem. É como se fosse um amigo. Se vocês veem um amigo uma vez por ano, vocês têm um nível de intimidade. Se vocês veem esse amigo, esse conhecido, uma vez por mês, é outro nível de intimidade. Se vocês veem esse amigo várias vezes no ano, ou toda semana, ou todo dia, é outro nível de intimidade. E daqui a pouco pensa comigo, eu nunca vi essa pessoa na vida. Vocês nunca viram uma redação na vida, vocês nunca escreveram uma redação na vida. Essa metáfora que eu tô fazendo, essa analogia. Eu nunca vi essa criatura na minha vida, mas eu começo a conversar com ela todo dia, ou toda semana. Eu começo a construir uma intimidade com ela. Daqui a pouco ela é minha super amiga e eu não consigo mais nem pensar em passar uma semana sem ver essa criatura. É o mesmo processo, é o mesmo sim, é o mesmo processo com a escrita. Assiste aulas com frequência, escreve redação com frequência até se tornar natural, até se tornar parte de ti. Bom, e para isso, garra, né, meu filho? Vamos à luta, porque essa jornada, se é para viver uma vida, eu sempre digo isso, se é para viver uma vida que não tenha trabalho, envolvimento, construção, não tenha processo de transformação, se é para viver uma vida na qual eu olho para trás e não vejo uma Luana hoje diferente da Luana que eu era semana passada, mês passado, ano passado, eu não quero. Tomara que vocês também não. Beleza? Povo, obrigada por me ouvirem. Eu gostaria de receber o comentário de vocês aqui no vídeo, se curtiram, se faz sentido para vocês, se vocês querem outros vídeos como esses. Também não deixem de curtir aqui o canal do YouTube do GG. A gente vai continuar compartilhando com vocês, além de intelectualidade, além de teoria, reflexões
para fazer com que vocês não se percam no rolê, para fazer com que vocês construam sim essa trajetória que vai levar vocês à aprovação e ao lugar, à vida, ao lugar que vocês desejam para a vida de vocês e para o bem viver de vocês. Beleza? Um beijo, obrigada por estarem aqui até agora. Meu Instagram, @luanaschoner, está à disposição para a gente poder conversar também. Até mais.